Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, creio que todos têm essa ciência de que o Brasil ele é uma grande referência no âmbito da pecuária. Trata-se de um país que vem se destacando, vem crescendo muito nesse âmbito. Inclusive, trata-se de uma nação que ela vem se destacando mundialmente no setor da pecuária. E eu trouxe alguns dados, segundo o IBGE, como meio de introdução, engrandecendo essa pecuária brasileira, onde no ano de 2020, segundo o IBGE, o Brasil ele apresentou o maior rebanho do mundo. Isso refere-se a 14,3% do rebanho mundial, totalizando aí 217 milhões de cabeças. Não somente no setor da produção, da criação do rebanho bovino, mas o Brasil também vem se destacando com o maior índice de exportação mundial de carne bovina, sendo que, segundo o IBGE, os últimos dados no ano de 2020, e essa maior exportação mundial no estado do Brasil, pelo Brasil, representou 14,4% do mercado mundial. Isso faz referência a 2,2 milhões de toneladas de carne bovina exportada do Brasil. Então, não parando por aí, em 2021 o setor agropecuário foi responsável pela participação de 27,4% do PIB brasileiro. Então temos que ter essa consciência de que a pecuária brasileira ela tem uma grande importância na economia do país. Então trata-se de um setor que deve ser dado importância, deve ter um olhar muito cuidadoso para manter o Brasil nesse estágio. Segundo o Departamento de Agropecuária dos Estados Unidos, se eu não me engano, ou internacional, estima-se que em 2021 o Brasil chegue a um rebanho de 275 milhões de cabeças. E por meio dessas informações, eu trago a vocês que vocês, futuros médicos veterinários, são os principais responsáveis por manter o Brasil neste patamar a nível mundial, ou também o que se espera que o Brasil alavanque cada vez mais no setor agropecuário em relação tanto à criação do rebanho bovino quanto na exportação de carne. E por meio disso, eu quero trazer a vocês alguns fatores envolvidos na reprodução bovina, com ênfase na fêmea bovina. E eu faço a indagação a vocês, como graduandos do curso de Medicina Veterinária, vocês como alunos, como futuros médicos veterinários, têm noção, têm a dimensão da grandeza que está envolvida por trás da reprodução animal? Então vamos lá. Primeiro, para que você trabalhe com reprodução, para que você tenha bons resultados, para que você consiga auxiliar ou contribuir para que o Brasil mantenha esse nível mundial de uma boa reprodução, com valores altíssimos de saída de exportação de carne, tem que se conhecer o animal como um todo, em especial anatomia e fisiologia, como profissional da área. E eu trouxe aqui a anatomia do aparelho reprodutor feminino, onde temos o ovário, que é uma peça fundamental para um médico veterinário atuar na reprodução, através da observação do desenvolvimento folicular. Quando se faz uma palpação, o ovário é uma peça fundamental para a observação. Temos o infundíbulo, que tem como função a captação dos ovócitos liberados por esse ovário, o oviduto, todos eles em pares. Temos o oviduto, que é responsável pelo caminho do ovócito até o encontro com o espermatozoide, local este onde ocorre a fecundação do espermatozoide com o ovócito, corno uterino, onde é implantado o embrião para que se dê continuidade à gestação, os cornos uterino, ligamento intercornual,
as carúnculas do corpo uterino, colo ou cervix, que é uma peça também fundamental que um médico veterinário tem que ter propriedade sobre ela, porque numa técnica de inseminação artificial, transferência de embrião, você tem que saber muito bem essa anatomia para que você possa fazer uma boa introdução do aparelho para que se possa fazer a inseminação ou transferência de embrião. Ter muito cuidado com o fornix, que é uma estrutura de fundo cego, que um descuido você pode causar uma lesão no animal. Dando continuidade, temos a vagina propriamente dita, o orifício uretral externo, por onde sai a urina, ou melhor, por onde é excretada a urina, clitóris, que é um órgão da fêmea semelhante ao pênis do reprodutor, porém pouco desenvolvido, tem uma sensibilidade muito grande por ter a presença de neuroreceptores, a vulva, e temos aqui um complexo de veias e artérias que são fundamentais para a manutenção da gestação e a irrigação sanguínea de todas essas estruturas. Dando continuidade, trago a vocês o eixo hipotálamo hipofisário gonadal ou ovariano, porque o ovário trata-se de uma gônada. Trouxe aqui uma imagem muito bem explicativa retirada do livro do Cunningham, onde eu trouxe algumas adaptações nela. Uma vez que a vaca trata-se de um animal fotoperíodo positivo, temos a ação da glândula pineal, que recebe que é recebido pela retina da vaca. O animal ele vai ter uma produção de melatonina que vai atuar sobre o hipotálamo, induzindo ele a produção, síntese e excreção de GNRH ou hormônio liberador de gonadotrofina. Porém, diferentemente da égua, diferentemente dos ovinos e caprinos, que nem já foi mencionado pelos nossos amigos nos trabalhos anteriores, a vaca ela não tem uma alta sensibilidade à luz como a égua, como a cabra, a ovelha, e outra que a vaca ela tem um índice de adaptação muito grande em relação a isso. Ela pode se adaptar ao ambiente, aos dias. Então, a questão da influência da luz sobre a vaca não é algo tão importante quanto na égua. Por exemplo, você não induz a ciclicidade de uma vaca com o uso de luz artificial. Na vaca já usa-se a utilização de hormônios, de protocolos, porque você atua direto sobre o eixo hipófise hipotalâmico ovariano. Dando continuidade nessa sequência, o hipotálamo ele faz a liberação de GNRH através de pulsos que irão ser transportados pelos vasos portais até a hipófise anterior. Muito importante a presença desses vasos portais, porque esse sistema de locomoção desse hormônio liberador de gonadotrofina, ele não precisa entrar na circulação sanguínea, fazendo com que não ocorra uma perca nesse caminho e também que seja um processo de resposta mais rápido. A hipófise anterior ela vai fazer a liberação de LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Esses hormônios eles irão atuar de forma direta no ovário. O FSH, irá atuar de uma forma de recrutamento desses folículos e desenvolvimento dos mesmos, para que futuramente ele venha se romper e fazer a liberação do ovócito, enquanto o LH ele tem a função de manter o corpo lúteo durante um processo de gestação, onde o corpo lúteo ele vai ser responsável pela liberação de progesterona para a manutenção de uma futura gestação. O
o eixo hipotalâmico hipofisário ovariano, ele segue uma linha de feedback positivo e negativo, onde alguns hormônios tais como inibina e estrógenos vão fazer um feedback positivo, sinalizando a hipófise anterior e ao hipotálamo para que cesse a liberação de GNH no caso de uma presença de uma gestação. Então, quando a vaca está gestante, inibe-se a liberação de GNH, então não tem a liberação de LH e FSH, dando-se manutenção na gestação por meio do corpo lúteo presente. Segundo Bright, não sei se é assim que se pronuncia, e colaboradores, segundo no artigo dele, a liberação de LH e FSH ela é modulada segundo a pulsação do GNH. Ou seja, quanto maior a pulsação ou a liberação por pulsos de GNH, sinaliza que ele está produzindo LH em maior quantidade. Enquanto menor a liberação por pulsos de GNH, a hipófise estará liberando o FSH. Dando continuidade, sobre o ciclo estral, popularmente conhecido como a fase em que o animal ele apresenta mudanças fisiológicas recorrentes de ação hormonais, por hormônios reprodutivos. É importante citar que a vaca ela trata-se de um animal poliéstrica anual, ou seja, ela vai ter uma ciclicidade anual ou recorrente. Ela vai manifestar o seu ciclo estral a cada 21 dias. E o ciclo estral é caracterizado pelo momento em que determina quando a vaca estará numa fase de desenvolvimento folicular até a ovulação. Aqui tem as fases de um ciclo estral e a duração, onde o estro, popularmente conhecido como sil, ele tem uma duração em torno de meio dia, o metaestro, 2 dias. Da fase do metaestro, essa fêmea bovina, ela pode entrar num estado de gravidez ou prenhez, que tem uma duração de 279 a 280 dias, 282 dias. Isso varia muito de raça. Algumas raças têm uma variação para mais, outras para menos. Ou, no caso de uma ausência de uma gestação, ela entra em um estado de dieste, que tem a duração de aproximadamente 15 dias. Do diestro, ela pode entrar no quadro de proestro, que dura de 3 a 4 dias, ou ela pode entrar em um quadro de anestro. Esse anestro é um período onde a fêmea bovina ela não ovula, ela fica estacionada a isso, sem ovular, sendo que essa condição pode ser patológica em decorrência de doenças bacterianas ou virais. Ou o anestro ele também pode ser fisiológico entre período do diestro ao proestro, como por exemplo, por mais que a vaca ela tenha uma adaptabilidade à luminosidade, em dias curtos como no outono e inverno pode reduzir-se essa ciclicidade, ela pode entrar em anestro por mais tempo. Trago aqui uma imagem bem representativa a respeito do ciclo estral, com todas as suas principais fases, que são proestro, estro, metaestro e diestro. No proestro é onde ocorre o recrutamento dos folículos e o seu desenvolvimento folicular. Dando início, aqui no estro temos a maturação desses folículos, onde vamos ter os picos de estrógeno, de LH e um pequeno pico de FSH. E no comecinho do metaestro é onde vai ocorrer a ovulação
dessa fêmea bovina ocorre a liberação do ovócito, logo em seguida a presença de um corpo hemorrágico, o que consequentemente vai desencadear a presença de um corpo lúteo. Se caso essa fêmea ela entre em uma gestação, uma prenhez, o corpo lúteo se mantém, no qual o mesmo vai ser responsável pela liberação da progesterona para que ocorra a manutenção dessa gestação. Ao final do diestro, no caso, se não ocorrer essa gestação, esse corpo lúteo ele vai sofrer um processo de atresia, luteólise. Então esse corpo lúteo ele vai ser destruído e dar lugar ao corpo áuricas para que se comece ou recomece todo o ciclo novamente. No caso da gestação, vamos ter a presença da prostaglandina para manutenção dessa gestação. Dando continuidade, estação de monta é uma coisa que é muito trabalhado no âmbito da reprodução bovina. Dentro da estação de monta trabalhamos com os tipos de montas, onde temos a monta natural, onde o touro fica junto com a vaca. Eu coloquei aqui que pode-se usar mais de um touro por plantéis. Algumas propriedades que trabalham com plantéis de fêmeas muito grandes, utiliza-se mais de um boi. A desvantagem da monta natural com a presença de mais de um touro em um plantel muito grande é que você não tem o controle de reconhecimento de paternidade das crias. Então, utiliza-se também a monta natural simples, onde você reduz o plantel, trabalha com um plantel menor, mas com a presença de apenas um touro. Temos a monta controlada ou dirigida, onde as fêmeas elas ficam separadas desses touros e através da identificação do cio por meio da observação ou por meio de rufiões, essas fêmeas no estado de estro serão submetidas a esse touro para que possam fazer a monta. E também trabalha-se com a inseminação artificial, que possui as suas vantagens por não precisar de um touro, então a propriedade não tem esse gasto com o manejo de um touro, de manter um touro, e a inseminação artificial traz muitos benefícios que eu vou estar falando mais à frente. Técnicas de reprodução. Temos as principais trabalhadas atualmente, que é a inseminação artificial e a transferência de embrião. A inseminação artificial ou inseminação artificial em tempo fixo. O que seria a inseminação artificial em tempo fixo? Seria você sincronizar todas as fêmeas a serem submetidas à inseminação artificial para que elas possam estar em estado de estro todas no mesmo dia, para que você possa fazer a inseminação em todo o plantel. O principal objetivo disso é concentrar as mãos de obras da fazenda. Se você faz a inseminação artificial em tempo fixo, você tem a concentração do desmame, das vacinas, de marcação, desmame e a possível entrada no programa de recria, engorda ou confinamento. As vantagens: elimina a identificação do cio por meio de rufiões ou por observação, por meio de observação. Utiliza-se também o melhoramento genético, porque você consegue selecionar touros com uma melhor produção genética. Você consegue utilizar touros de centrais, uma vez que você consegue adquirir o sêmen e fazer a inseminação em suas vacas. Isso funciona em fêmeas em anestro, desde que seja um anestro fisiológico, não patológico, porque quando a fêmea nesse anestro fisiológico você consegue induzi-la a ovular. E uma das vantagens é o reconhecimento paterno,
uma vez que você faz a inseminação artificial, você tem todo o controle do touro que você está utilizando para fazer essa inseminação e, como eu disse, a redução na mão de obra, uma vez que você concentra toda a mão de obra da fazenda. As desvantagens é que requer operadores bem treinados, equipamentos especiais. Você vai precisar de uma pessoa que tenha o conhecimento da anatomia, tenha conhecimento desses ciclos de uma fêmea bovina. Precisa-se de um investimento como botijão, o aplicador, o próprio sêmen, etc. Requer mais tempo que os serviços naturais, uma vez que você tem que tirar o dia para fazer inseminação, reunir o rebanho, diferentemente da monta natural, que o touro fica com as vacas, então ele faz a identificação do cio e consequentemente faz a cobrição dessa fêmea. E requer infraestrutura, no mínimo um curral. Aqui eu trouxe um exemplo de um protocolo, são utilizados vários, mas eu trouxe um como exemplo, onde no dia zero é colocado o implante de progesterona intravaginal e a aplicação de estrogênio, que tem por objetivo você causar atresia dos folículos em desenvolvimento nessas fêmeas, para que todas comecem um recrutamento de novos folículos e desenvolvimento de folículos, todas juntas, para que no dia da inseminação todas possam estar em estado de éster. No dia 7 será aplicado a prostaglandina F2-alfa. No dia 9, a prostaglandina F2-alfa e a retirada do implante de progesterona, mais uma certa quantidade de ECG mais estrógeno. E no dia 11 é que teoricamente todas estarão em estado de estro, ou popularmente dito cio, é realizada a inseminação, no qual deve ser realizada no mesmo horário em que foi retirado o implante. Temos também a transferência de embrião, que segue toda a logística da inseminação artificial em tempo fixo, no caso da transferência de embrião em tempo fixo, de concentrar a mão de obra, você conseguir transferir em um número maior de fêmeas. A vantagem é intensificar a quantidade de descendentes, uma vez que você pode fazer transferência de embrião de uma mesma vaca com o mesmo touro, você pode ter muitas crias em um mesmo ano. Ou seja, em vez da monta natural você ter uma cria no ano daquele mesmo touro com aquela mesma vaca, através da transferência de embriões você consegue atingir um número maior. O aproveitamento da genética das doadoras e dos reprodutores consegue potencializar os programas de melhoramento genético, uma vez que você não tem a necessidade de transportar fêmea, transportar reprodutor, tendo em vista que você consegue fazer essa fertilização utilizando os dois em um laboratório por meio da fecundação in vitro. Reduz intervalos entre gerações, é muito bom pelo controle sanitário e, como eu disse, transportes para locais distantes, uma vez que você pode usar esses embriões, realizar essa fertilização in vitro e congelá-los, tendo aí embriões conservados por anos. A desvantagem é o alto custo para que se produza esse embrião, você precisa de uma infraestrutura, você precisa de uma mão de obra qualificada, então acaba que tem um custo por trás disso e o principal é a baixa porcentagem de prenhez. O embrião, por mais que tenha todas essas vantagens, o embrião trata-se de uma estrutura muito delicada, onde a temperatura dele tem que ser muito bem controlada. Uma pequena variação você leva à perda desse embrião. Na questão do transporte,
Trata-se de uma vantagem no transporte, você poder levar um embrião para um local distante, mas em decorrência aí, se sofrer impactos muito bruscos, o embrião pode levar a uma perda. Dependendo do reconhecimento da fêmea também, esse embrião ele pode não se fixar corretamente ou levando a uma perca embrionária. Então, tem as suas desvantagens. A gestação da fêmea, eu trouxe uma imagem trazendo o tipo de placenta da fêmea bovina, que é uma placenta cotiledonária. Tem aqui no desenho representando o alantoide, âmnion, vesícula vitelina e o córeo. Uma fotografia real para que se possa ter a dimensão do que se trata uma placenta de uma fêmea bovina e os cotilédones que servem para a nutrição desse feto. A nidação ela vai ocorrer em torno do 16º dia. O reconhecimento materno dessa vaca ela vai sofrer esse reconhecimento materno através da proteína interferontal liberada pelo feto, e a liberação dessa proteína ela vem em coincidência com o momento em que o embrião ele passa da sua forma oval para a sua forma alongada. O mecanismo de indução utilizado principalmente em programas de reprodução, onde se utiliza touros muito grandes e para evitar futuros quadros de distocia, utiliza-se o mecanismo de indução através da administração de glicocorticoides e prostaglandina F2-alfa, que leva à indução do parto. O parto propriamente dito, o mecanismo do parto, ele inicia no feto. O parto ele vai ter início quando o feto ele tiver ativação, a maturação do hipotálamo, que vai atuar sobre a hipófise, que por meio do fator liberador de corticotrofina vai realizar a liberação de hormônio adrenocorticotrófico, agindo na córtex adrenal, realizando a liberação de cortisol. Esse cortisol ele irá atuar em âmbito de placenta, fazendo o aumento de estrógenos e contribuindo para a inibição de progesterona. O aumento de estrógenos vai também desencadear um aumento de prostaglandina F2-alfa, que também, consequentemente, irá atuar na inibição da progesterona. O aumento da prostaglandina F2-alfa, juntamente com a inibição dessa progesterona, irá desencadear as contrações miometriais. Essas contrações miometriais vai fazer com que ocorra uma pressão do feto sobre a cérvix e sobre a vagina, que é um sistema denominado de reflexo de Ferguson, não sei se é assim que se pronuncia, no qual realizará uma compressão abdominal e, consequentemente, o aumento da ocitocina, que esse reflexo de Ferguson ele fará com que ocorra um aumento da liberação de ocitocina pela hipófise anterior e também atuará nas contrações miometriais. Essas concentrações miometriais no útero, com o auxílio da relaxina, fará com que ocorra a dilatação da pelve, cérvix, vagina e ocorra o parto. O aleitamento, a partir do momento que esse bezerro ele vem ao mundo, ocorre o parto, nas primeiras horas é recomendável que ele faça a ingestão do colostro para que ele possa ter acesso a uma imunidade passiva, oriunda da mãe. Então é muito importante a ingestão desse colostro. Mas também temos o aleitamento artificial, onde é utilizado geralmente muito comum quando ocorre a morte da
muito comum em propriedades leiteiras, onde se priorizam a produção de leite e criam os animais com aleitamento artificial, e para isso tem até bancos de colostro para que esse animal ele não perca essa imunidade passiva. O recomendado é que o bezerro ele receba esse aleitamento por meio de mamadeiras para que se tenha o controle da quantidade de leite ingerido por esse bezerro. Eu trouxe essa imagem do bezerro bebendo, teoricamente, o leite no balde, mas essa é uma forma incorreta de se alimentar um bezerro com leite. O ideal é que o animal ele simule a amamentação natural, de uma forma que esse animal ele venha estar com a cabeça elevada para evitar o retorno desse leite, ou para que o animal ele venha ficar com esse leite retido, se eu não me engano, no rumen ou no abomácio, para evitando futuros problemas gástricos. O aborto na reprodução bovina é muito comum, causa um atraso muito grande, então é necessário que o médico veterinário ele atua de forma com muita propriedade, com o intuito de evitar esses abortos nas fêmeas bovinas, com o intuito de não causar atraso, por exemplo, numa estação de monta. As principais causas do aborto são por traumatismo no manejo, impacto, queda. A gente vê muito questão de laçar o animal, a fêmea cai, causa traumatismos que levam a aborto, estresse, má nutrição. A fêmea bovina está muito condicionada à nutrição. Se uma vaca ela é muito magra, ela está no balanço energético positivo, ela pode desencadear um quadro de aborto por sofrer alterações hormonais em decorrência da falta de uma boa nutrição. Mas uma vaca muito gorda também, ela pode levar a um quadro de aborto. Tanto que a fêmea bovina ela é tão dependente dessa questão nutricional que uma vaca em balanço energético ela não consegue nem ter uma ciclicidade ideal, ela não consegue entrar nesse quadro de ciclicidade, o que interfere de uma forma drástica no eixo hipotalâmico, hipófise gonadal, no ciclo estral. Então a nutrição está muito relacionada com uma boa reprodução. Doenças e algumas distocias que podem levar à presença de natimortos. O bezerro pode morrer antes de vir ao parto. As principais doenças relacionadas ao aborto são doenças ou de origem bacteriana ou viral, dentre elas brucelose, leptospirose, tricomonose, campylobacteriose, endotraqueite infecciosa, diarreia bovina viral, sendo que dentre existem vacinas. Para um bom manejo reprodutivo é necessário que se faça esse controle de vacinas reprodutivas para que venha evitar este aborto e um futuro atraso no manejo reprodutivo da propriedade. As principais causas das distocias nas fêmeas bovinas é através de cruzamentos. Quando você não tem o conhecimento de um bom manejo reprodutivo, você usa um touro muito grande em uma vaca de um escório corporal menor, então vai se ter um bezerro muito grande, e isso vai ter uma grande dificuldade no momento do parto. Vacas gordas dificulta muito o parto, podendo desencadear um quadro de distocias. Má formação do bezerro ou da vaca, como eu disse, se for uma vaca que tenha, por exemplo, algumas peculiaridades em questão de pelve, alguma deformação, isso vai prejudicar muito, levando até um quadro de distocia. Novilhas, primíparas principalmente, são muito predisponentes a apresentar quadros de distocia, má posição do feto e doenças como, por exemplo, a febre do leite e a torção uterina.
Essa febre do leite ela vai aumentar o tônus muscular, o que vai prejudicar nas dilatações e prejudicando no momento do parto. Conclusão. Eu concluo esse trabalho trazendo a reflexão que eu trouxe na introdução, da importância do médico veterinário, que ele tenha propriedade sobre o assunto, sobre a anatomia, sobre a fisiologia de uma fêmea bovina, para que você possa ter um manejo reprodutivo, para que você possa conseguir aproveitar ao máximo uma estação de monta, aproveitando-se do todo o ciclo estral, tendo conhecimento do eixo hipotalâmico, hipofisário, ovariano, para que você possa entrar com os protocolos. Então, se o Brasil está na condição que nós estamos, como eu disse na introdução, em âmbito mundial de uma grande reprodução e exportação de carne bovina, deve-se ao estudo de novas biotecnologias, a profissionais qualificados que estão fazendo jus à condição do Brasil no âmbito da pecuária. Deixo aqui meu muito obrigado a todos e eu peço perdão que houve um probleminha com as referências e acabou que não pude estar presente nos slides. Perguntas? Muito bom. Muito bom. Parabéns.